Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e hoje a proposta é um vestido colete. Por que vestido colete? Porque dependendo do tamanho que você criar a peça, ele vai servir tanto como um colete ou como um vestidinho, também conhecido como sobrelegging. Certo? Então, tudo depende do material a ser utilizado e o tamanho que você vai criar esta peça. Tati, tu estás com toda esta parte já concluída? Sim, porque ela é uma peça muito simples de fazer, que eu não preciso aqui ficar me repetindo, além de mostrar, né, e falar para vocês como é que eu executei esta parte aqui. Bem, para quem quiser saber, o fio que eu utilizei é este aqui, o BB Fashion da Cisne, tá? Ele é na cor 18810, especificação de agulha para tricô 3. E de fato, para minha tensão de pontos, eu estou utilizando uma agulha 3, que foi o que para mim ficou bom para este fio aqui. Para este trabalho, outra coisa que às vezes me perguntam para ter uma equivalência de pontos, qual é o tez? Deixa eu só verificar. O tez desse fio é aqui, 214. Bem, então eu coloquei na agulha 83 pontos. Como é que eu coloquei esses 83 pontos na agulha? Eu coloquei 83 pontos de forma elástica, certo? Eu vou deixar aqui nos cards algum dos meus trabalhos que é feito com a execução de início elástico para quem ainda não viu como é que se faz. Então, vá até lá aquele vídeo, dê uma conferidinha como é que se faz, se você quiser utilizar a mesma forma de início que eu utilizei aqui, que é a iniciação elástica. Eu coloquei 83 pontos e teci aqui 5 cordões em meia. Então, são 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5 cordões em meia, 10 carreiras trabalhadas, meia, ida e volta. Depois que eu trabalhei estes 5 cordões, trabalhei 7 pontos aqui em cordões. Então, aqui vocês estão vendo que aqui eu trabalhei cordão, aqui eu trabalhei jersey, que é meia pelo direito, tricô pelo avesso, e aqui sempre em meia. Então, 7 pontos em meia, pelo direito, aqui não vai mudar, permanece em meia. Então, fica 69 pontos em ponto meia, e 7 pontos meia. Vira para o avesso, 7 pontos meias, 69 pontos tricô. E aqui, 7 pontos meia. Assim ficou cordões na borda e ponto jersey no meio, certo? Aí eu trabalhei. Vou contar aqui com vocês, vamos lá. Eu vou dispensar aqui, que a gente já sabe que tem 5 cordões, 10 carreiras. Agora eu vou contar os cordões até onde eu coloquei esse marcador aqui, que foi aonde eu comecei a fazer as diminuições. Eu trabalhei a peça reta, certo? Em todos os pontos por mais, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 cordões. Então, em todos os pontos eu trabalhei 35 cordões. Isso significa 70 carreiras. Mas eu vou pegar aqui a fita métrica para quem gosta de medidas. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada na peça, porque ela ainda não está concluída, né? Ela ainda não está ajeitadinha. A tendência é que ela fique meia estranha. Só depois que a gente dá aquela ajeitada nela. Então, até aqui, ó, vou marcar aqui onde eu comecei a fazer as diminuições. Ó, vou dar uma esticadinha para dar uma soltadinha na linha. Então, no fio. 24 centímetros, ó. Tá? Então, a questão de comprimento da parte de baixo até a parte onde se inicia a cava, porque aqui eu fiz uma diminuição sem diminuir pontos assim, né, para não ficar aquela cava cortada. Então, eu fiz uma cava com diminuições, e então até aqui 24 centímetros. Então, se você quiser trabalhar por medida e não pela quantidade, porque o seu fio pode ser diferente do meu, a sua tensão de ponto também. Então, aqui eu tenho 24 centímetros. E vou mostrar para vocês a questão da largura da peça também. Vamos ajeitar aqui. Então, em questão de medida, ó, então, para não esticar muito, eu vou dizer que ficou entre 35 e 36 centímetros, certo? Porque se eu, né, der uma esticadinha a mais, 36 centímetros. Se eu deixar ela sem esticar, 35 centímetros. Entre 35 e 36 centímetros aqui na parte de baixo, antes de começar a fazer as diminuições. Bem, então agora eu vou pegar aqui o meu outro trabalho para demonstrar como é que foi feito ali a parte de diminuições. Então vamos lá, aqui eu peguei só um pedacinho aqui para a gente poder fazer aqui a diminuição. Como foi que eu fiz aqui a questão de diminuição, a questão da diminuição, ó? Eu fiz a diminuição aqui, tá? Para formar uma espécie de cava. Bem, após passar os pontos aqui em meia, tá? Aqui vai permanecer os 7 pontos em meia. Aqui eu não tenho, porque era uma outra peça, né? Uma outra amostrinha que eu tinha aqui. Então, digamos, já fiz os 7 pontos em meia. Agora, eu teria que trabalhar toda a carreira em meia, só que antes eu vou fazer uma diminuição. Essa diminuição eu fiz assim, deste lado um mate simples e deste lado 2 juntos em meia. Então, mate simples para quem faz o tricô igual ao meu, tá? Como eu já disse antes, já havia explicado, né? Quem me acompanha sabe que eu teço o ponto tricô, até vou desmanchar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que eu estou falando, para quem ainda não me segue. Aqui, ó, para quem tece como eu, que eu estou falando, é para quem pega o tricô, o ponto tricô assim, ó, por baixo, tá? Para quem pega como eu, após tecer os 7 pontos em meia, vai fazer 2 pontos juntos, que vai ficar uma diminuição para lá. Para quem pega o ponto
diferente do meu, vamos lá do outro lado para eu demonstrar como é que é o diferente do meu que eu falo. Para quem pega o ponto meia, ponto tricô com o fio por cima, assim, ó, assim, então o fio aqui vai estar um pouco diferente, né? Então, aqui vai fazer mate simples, um ponto sem fazer, em meia, trabalha um ponto em meia e passa o ponto por cima. Uma diminuição para lá. Então, aqui foi criada uma diminuição para a esquerda. Aí, nós vamos trabalhar todos os pontos até chegarmos aqui, um ponto aqui, na verdade, 2 pontos antes de fecharmos aqui. Aqui nós temos 7 pontos, então, 8 e 9, né? Digamos assim, vou trabalhando até lá outro lado. Tô trabalhando ali. Tô trabalhando. Aí eu olhei aqui, falta, digamos aqui, são os meus 7 pontos ali, né? Então, se eu me passei, eu desmancho porque eu preciso de 2 pontos antes. Estes 2 pontos aqui, que são, digamos, os pontos antes dos pontos em meia aqui da borda, para quem tece como eu, vai inverter os pontos. Exatamente como eu fiz a inversão aqui neste vídeo que eu vou deixar nos cards, que é a diminuição para o sapatinho de bebê. Inverte os pontos e tira os 2 pontos juntos em meia. Para quem tece com o fio por cima, né, o tricô diferente do meu, não tem problema, o fio já vai estar na disposição para tirar os 2 juntos em meia dessa forma que eu tirei aqui. Não tem que inverter os pontos, é só para quem trama como eu. E aí sim, então, você vai inverter aqui fazendo a diminuição. E eu vou aqui trocar, deixa eu ver, aqui eu vou fazer meia, porque eu quero mostrar o avesso, digamos, aqui são os pontos da borda. Digamos que nós estamos trabalhando, né, os pontos em meia. Então, meia aqui. Eram 4 que eu tinha antes da diminuição. Aqui tá a diminuição. Vou trabalhar normalmente em ponto tricô. Não muda nada. Não é porque eu fiz a diminuição que vai mudar. Não vai mudar em nada. A única coisa que eu criei é a diminuição. Ó. Ali está a diminuição. Aqui está a diminuição. Aí, vamos novamente. Digamos, pontos da borda. Já fiz. Já fiz os pontos da borda. Vamos criar diminuição. Para quem tece como eu, tira os 2 juntos ali por trás. Pronto, mais uma diminuição. Para quem tece diferente, um ponto e meia sem fazer, trabalha um ponto e meia, passa por cima. Um mate simples. Tece normalmente. Até chegarmos lá. Cheguei aqui, ó, tenho aqui os pontos que seriam da borda, os 2 pontos antes. Para quem tece como eu, o ponto está invertido. Se eu fizer isso aqui, eu vou fazer 2 juntos torcidos, e não é o que eu quero. Eu quero fazer uma diminuição à esquerda, perdão, uma diminuição à direita. Então, inverto o ponto e tiro os 2 juntos em meia. E aí, tramo os pontos da borda. Certo? Ó, vai ficando essa diminuição para cá e essa diminuição para cá. Assim, eu vou ter aqui, ó, este efeito aqui, ó. E eu coloco, no primeiro cordão de diminuição, eu coloco um marcador para não me perder, tá? Para mim ir contando as minhas diminuições. Ó, é esse efeito aqui que cria. Eu fiz aqui diminuição de 10 pontos de cada lado, 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. Depois que eu diminuí
os 10 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque fechou exatamente nos cordões, né? Porque se a gente faz a diminuição somente pelo lado direito, então conta-se os cordões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 diminuições. Depois que eu fiz as 10 diminuições de cada lado, eu trabalhei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na agulha. 15 cordões sobre todos os pontos que estão aqui na agulha, sem diminuir e nem aumentar nada. Tá? Neste caso aqui, ficou aqui 7, 7 e aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 49 pontos. E aí, então, agora, desses 49 pontos, vocês, deixa eu só ver aqui questão de medidas, né, para vocês. Vamos lá. Então, eu tinha feito a medida até a cava. E da cava até a parte de cima, 14 centímetros. Tá? Então, eu trabalhei mais 14 centímetros aqui. Agora, vamos separar aqui para a parte da frente. Bom, eu vou trabalhar uma parte primeiro, eu vou trabalhar esta parte primeiro, para depois desta parte aqui. Então, agora, a separação vai ser a seguinte. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui. E 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, temos aquela alternativa, pegar todos esses pontos aqui e colocar numa agulha auxiliar, que é o que eu vou fazer posteriormente. Mas agora eu vou dar continuidade aqui só para demonstração. Viro o trabalho. E vou fazer aqui em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses pontos aqui, eu vou fazer em tricô, os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, 5 pontos aqui, perdão, 7, né? 7 pontos aqui. E assim vai ficar o trabalho. 5 pontos aqui que vão ser em jersey. E os 7 pontos aqui que serão do cordão. Porque agora essa parte vai começar a se separar do demais, né? Nós vamos trabalhar essa parte aqui. Então, aqui é como se fosse a parte do ombro. Então, aqui, 3, 6, 7, 5 meias, tricôs.
São 7 meias, 5 tricôs e 7 meias. Por isso que eu gosto de colocar marcador, que aí eu não me atrapalho. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá? Eu quero que vocês enxerguem como se fosse só essa parte aqui. Tá? Ó. Esqueça essa parte aí e depois eu vou botar no marcador ela. Aqui, ó, estou começando a virar, porque aqui depois nós vamos arrematar esses pontos aqui e trabalharmos nesses aqui. Então, agora eu já comecei aqui, ó, a virar. Essas duas carreirinhas aqui já são da parte da frente, tá? E nós vamos contar aqui, vocês lembram que eu tinha dito aqui, ó, após depois das carreiras aqui de diminuição, deixa eu mesmo me lembrar, que eu não me lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah, 15, né? Eram 15 cordões. Então, agora nós vamos contar a partir daqui 15 cordões, trabalhando dessa forma aqui. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 2 cordões. Nós vamos fazer 15, trabalhando sem mudança no ponto. Nós vamos trabalhar reto, tá? Vamos trabalhar 5 meia, claro que pelo avesso é meia, pelo direito é meia aqui também, e 7 meias aqui. Pelo avesso, 7 meias, 5 tricôs e 7 meias. Por 15 cordões. Depois dos 15 cordões, nós vamos ter mudanças tanto aqui no meio quanto aqui, que nós vamos voltar a aumentar para unir depois as laterais. Então, aqui eu já concluí os 15 cordões aqui nessa parte, né, em cima destes pontos aqui, que são aqui 3, 6, 7 aqui, 5 aqui e 7 aqui. Isso, como eu havia dito, se vocês fizeram aqui, né, no mesmo comprimento que eu, teria 15 cordões após aonde eu fiz as diminuições. Então, agora, ó, 15 cordões aqui também, porque agora eu preciso fazer aumentos para igualar a peça aqui. Certo? Então, como é que vai ser feito? Ó, por que eu estou com a peça aqui como se ela estivesse de frente para nós? Para vocês entenderem que se a cava tá aqui, então o aumento precisa ser feito aqui desse lado e não deste, porque essa parte aqui é a parte do centro da peça. Então, o aumento precisa ser feito aqui. Da mesma forma, quando nós estivermos fazendo esta parte aqui, os aumentos precisam ser feitos aqui e não aqui. Então, se precisa ser feito aqui, o aumento precisa ser feito, ó, agora virando, né? Vamos virar aqui a peça, ó. Aqui a cava, aqui o aumento. E vai ser feito da mesma forma. Mesma forma que eu digo após, né? Neste caso aqui foi feito 7 cordões e aqui uma diminuição. Agora vão ser 7 cordões e um aumento. Então, passo o marcador e vou criar o aumento como eu gosto de fazer. Você pode fazer o aumento que você preferir. Eu gosto de fazer o aumento de argolinha. Vamos novamente que eu perdi ele. Ó, e puxo o meu pontinho. Este aqui é o meu aumento. E o aumento só terá do lado da cava, não terá lá do outro lado. E aqui, ó, normalmente, sem aumento, sem nada, eu sigo da mesma forma. O que eu vou fazer aqui? Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, para marcar, né, o cordão onde eu comecei a fazer
as diminuições, eu vou marcar o cordão que eu comecei a fazer os aumentos, para não me perder. Então, aqui eu vou colocar um marcador. E é opcional, tá? Você não precisa marcar se você não quiser. Eu só acho mais fácil de fazer a contagem. Bem, vou seguir trabalhando pela carreira do avesso normalmente aqui, porque em carreira do avesso eu não faço alterações. Então, aqui nas laterais é cordão. Sigo trabalhando em jersey no meio. Aqui está meu aumento, ó. Eu só cuido para não perder a laçadinha que fiz. Agora, pelo lado direito, vamos fazer o segundo aumento. Passo o marcador e faço o aumento. E trabalho normalmente aqui em meia para formar o nosso jersey. Passo normal o marcador e trabalho os demais pontos. Lado do avesso. Trabalho normalmente, cuidando para não perder a laçadinha daquele ponto aonde fizemos o aumento. Aqui está ele, ó. Então, aqui eu só cuido para não perdê-lo. Ó, e assim vai ficando os cordõezinhos pra gente fazer a contagem. Então, aqui, ó, um cordão eu fiz um aumento, 2 cordões eu fiz outro aumento. Agora, aqui neste terceiro, eu vou fazer o terceiro aumento. E então, eu vou fazer aqui, da mesma forma, 5 aumentos. E aí, eu retorno. 5 aumentos não, né? Mais 2, porque eu já tenho... eu tenho 2 aumentos. Eu vou fazer o terceiro, o quarto e o quinto. Eu vou fazer mais 3 aumentos. E aí, eu retorno. Aqui, ó. Então, aqui eu já fiz 5 aumentos. Aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto aqui. Agora, eu vou fazer o sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Eu falei que tinha que aumentar os 10 pontos que fizemos as diminuições. Eu só voltei aqui para vocês já verem como está ficando a questão aqui, que está acompanhando a abertura, né, ó. A gente está aumentando o ponto aqui, então ele começa a acompanhar os pontos de baixo, né? Nós estamos repondo eles novamente. Então, agora eu vou fazer os meus outros 5 aumentos e aí nós vamos mudar o ponto no início para dar continuidade aqui ao resto da peça. Então, eu já concluí aqui as 10 carreiras de aumento, os 10 pontos que precisava recolocar. Então, assim eu cheguei, né, na carreira onde está marcado aqui, ó, a primeira diminuição que eu fiz aqui é o último aumento que eu tenho que fazer aqui. Mas, contando, dá certinho os 10 cordões. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu fiz o meu último aumento. Agora, eu estou aqui que eu vou seguir trabalhando o ponto. Bem, agora aqui a gente ficou, após retornar aqui os aumentos, nós ficamos com 15 pontos aqui. Então, nós vamos dividir da seguinte forma.
Eu vou pegar 2 marcadores, porque eu gosto de trabalhar com marcador, mas se você não gosta, não tem problema, se você tem uma fácil visualização, tá? Então, eu prefiro colocar, até porque eu estou aqui explicando para não me perder. Então, agora vamos trabalhar aqui esses pontos, e esses pontos vão seguir igual, trabalhados em cordão. Não temos mais aumentos, vamos trabalhar aqui em meia 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3, 6 e 7. E temos um ponto aqui no meio. Este ponto vai permanecer aqui no meio, separado por marcadores. Antes deste ponto, uma laçada. Coloco um marcador, faço este ponto em meia, coloco outro marcador. Como eu disse, ele vai ficar separado aqui no meio por um marcador. Faço uma laçada. Trabalho os demais pontos exatamente como estávamos trabalhando. Trabalhamos aqui em meia, a borda aqui em cordões e posteriormente nós vamos trabalhar aqui da mesma forma na parte do avesso. O que temos que cuidar agora? Para não perder a laçada e sim deixar ali um furo. Né? Aqui a gente vai fazer a laçada, deixando um buraquinho. Isso, se você quiser trabalhar com o desenho de um buraquinho aqui no meio, tá? Que vai formar um desenho. Se você não quiser, é só pegar a laçada de forma contrária, pegar ela invertida, e aí você vai fechar essa laçada, e aí você, na verdade, só criou um aumento ali no meio. Próxima carreira, nós vamos trabalhar sem fazer alterações. Então, ó, nós vamos ir até ali ao centro e ao invés de mudarmos alguma coisa aqui nesta parte, nós vamos trabalhar, como eu estou dizendo, sem alterações. Vamos seguir trabalhando, só vamos passar o marcador, vamos trabalhar, passar o marcador e trabalhar. Aqui, então, vai ser uma carreira que eu vou fazer os buraquinhos e a outra carreira sem buraquinhos. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira toda normal, carreira de volta, e aí eu retorno para mostrar como é que eu vou fazer a próxima carreira. Então, aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar agora também fazendo o buraquinho lá. Então, nós vamos trabalhar até chegar o marcador. Aquele marcador, ele vai servir de guia para a gente saber aonde que a gente precisa fazer aqui a laçada. Está aqui o marcador, então está na hora de fazer a laçada, que é antes do marcador. Passo o marcador, trabalho o ponto em meia, passo o marcador e crio a laçada. Assim, ele vai servir de guia para o trabalho. Agora, eu vou terminar aqui, vou retornar a carreira toda em tricô do avesso, e aí eu mostro para vocês como é que está ficando. Ó, então, aqui tivemos a primeira laçada e aqui a segunda carreira de laçada. E fazendo desta forma, o nosso trabalho vai ir aumentando. Então, agora nós vamos fazer várias carreiras para compor aqui um comprimento, né? Que a gente vai ir aqui
ajustando a peça e medindo e compondo aqui este comprimento aqui, certo? Quando eu atingir o comprimento desejado, eu volto para mostrar para vocês por quantas vezes eu fiz esta repetição. Então, aqui, desde que começamos a fazer aqui a carreira onde tinha laçada, a outra onde não tinha laçada, que compõe aqui o ponto, nós fizemos essa repetição por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vezes. Chegando aqui ao final das 15 repetições das nossas carreiras, nós vamos ficar com um total de 59 pontos na agulha. E agora aqui eu vou fazer aquele babadinho, o mesmo babado que eu utilizei na gola do casaquinho. Para quem ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, para fazer aquele babado, a gente precisa de números múltiplos de 5. Então, se tem 59, eu preciso só de mais um ponto. Então, isso não é problema, a gente aumenta ele aqui ao longo do trabalho. 1 ponto em meia, 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. 1 ponto em meia, 4 pontos em tricô. E aí, eu aproveito e tiro o marcador. Então, 1, tiro o marcador, 2, aqui eu vou aumentar o ponto, 3 e 4. Pronto, não tenho mais que me preocupar com ele, eu já fiz o meu aumento. 1 ponto em meia, 4 em tricô, 1, 2, 3, 4. E agora é só repetir 1 ponto em meia e 4 pontos em tricô até o final da carreira. Agora, carreira pelo avesso, pontos como se apresentam. O que estiver aparecendo em meia será meia e o que estiver aparecendo em tricô será em tricô. Então, aqui neste caso, vai ser só um tricô aqui e agora 4 meias aqui. Isto até lá o início da carreira novamente. Agora, aqui será 1 ponto em meia, uma laçada, 4 pontos em tricô. 1 ponto em meia, uma laçada, 4 pontos em tricô. Então, esta será a repetição desta carreira. Meia, laçada, 4 pontos em tricô. A carreira do avesso continua sendo pontos como se apresenta. Então, meia, 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 a laçada em tricô. Então, agora, tricô, tricô. E aqui permanece meia e as laçadas em tricô. Tricô aqui e o ponto em tricô aqui. Agora, vamos ter 1 ponto em meia, 2 pontos em meia, uma laçada, 4 tricôs. 1 ponto em meia, 2 pontos em meias, uma laçada, 4 tricô. Então, agora, essa repetição aqui será 2 pontos em meia, uma laçada e 4 pontos em tricô. O avesso, todos os pontos como se apresentam, fazendo as laçadas em tricô. E aí, eu retorno novamente para a carreira do lado direito. Carreira do direito, 1 meia, 2 meia, 3 meia, aqui uma laçada, 4 tricôs.
1 meia, 2 meia, 3 meia, uma laçada, 4 tricô. E assim, nós vamos fazer esta repetição até nós ficarmos aqui com 7 pontos aqui, no caso, 7 pontos, laçada e 4 pontos em meia, tá? Depois que fizermos todas as carreiras com esta mesma repetição, é só ir aumentando, cuidando aqui, ó. Aqui nós temos 3, nós vamos aumentar um ponto. 1, 2, 3. Nós vamos aumentar um ponto, isso significa que da próxima serão 4 pontos. Então, serão 1, 2, 3, 4, uma laçada que será 5. E aí, depois, uma laçada que será 5. E depois, 1, 2, 3, 4, 5, uma laçada que será 6. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma laçada que será 7. Aí, eu retorno novamente para mostrar como é que ficou o trabalho. E aqui vamos fazer, então, a última carreira, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos meia, laçada e 4 pontos tricô. E assim, então, ficou a última repetição de 7 pontos em meia, uma laçada e 4 pontos tricô. Aí, então, eu agora vou ir até o final fazendo essa repetição, vou voltar pelo avesso e depois vou fazer a carreira de arremate. Nosso trabalho foi ficando, né, abertinho, criando um babado aqui. Aqui, só para não ficar dúvida, então, a carreira de arremate, eu vou trabalhar um ponto, passar um ponto por cima, como eu costumo fazer o arremate. E sempre na disposição do ponto, conforme ele está aparecendo para mim. Eu gosto de fazer o arremate assim em algumas ocasiões. Até mudo de vez em quando, mas na maioria das vezes eu utilizo esse tipo de arremate aqui, certo? Mas como eu sempre falo, o arremate, ele é muito opcional. Talvez você faça o outro tipo de arremate e goste mais. Então, aqui já arrematado, né? Arrematei o último fiozinho, deixei aqui para esconder o fio depois. E assim ficou pronto este lado aqui da nossa peça. Agora, nós temos que fazer aqui o outro lado. Temos que dar continuidade aqui deste lado. Lembram que eu só separei os pontos para começar esse ombro aqui, então eu ainda tenho que arrematar todos esses pontos aqui da questão do pescoço, né? Eu preciso ficar com a mesma quantidade de pontos aqui, eu preciso ficar com 7 pontos, 5 para o motivo central, que é esse aqui, e 7 pontos para fazer borda novamente. Então, agora, eu vou retornar aqui todos esses pontos para a agulha. Depois que eu retornar aqui os pontos, aí nós vamos dar sequência ao trabalho. Então, aqui já retornei todos os pontos para a agulha e quando eu fui retornando, eu fui colocando marcadores aqui para minha orientação na separação dos pontos. Aqui, eu terei os 7 pontos de borda em ponto meia, aqui os 5 pontos centrais e aqui, novamente, eu terei 7 pontos em cordões, né? Aqui vai se repetir meia e a primeira carreirinha vai ficar um pouco diferente, porque a disposição do ponto é em meia. Mas aí depois vocês vão entender. E aí, então, isso significa que todos esses pontos aqui eu irei arrematar. Então, eu vou arrematar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 pontos. Ó, então, aqui agora é só você ir arrematando. Eu já prendi o fio, né? Vocês viram que eu prendi o fiozinho aqui para dar continuidade, porque eu não tinha fio nenhum ali, eu tinha terminado lá embaixo, né? Então, eu retornei o fio ali
para a gente poder dar continuidade. E aí, eu vou arrematar esses pontos aqui. Então, já estou chegando aqui, ó, na parte de finalização do arremate. Eu vou ficar com um pontinho do lado de cá, ó. Eu arrematei e fiquei com esse ponto aqui. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrematar ele também, porque eu preciso ficar só com 7 pontos aqui. Se eu deixar ele, eu vou ficar com 8. Então, eu arremato um ponto daqui. E assim eu fiquei com 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, agora é só eu dar continuidade. Eu já ia tirar o marcador, não vou tirar, porque eu vou dar continuidade ao trabalho. Aqui eu vou permanecer trabalhando em cordão. Agora, a única coisa que nós temos que cuidar é que, quando eu chegar lá naqueles pontos da borda, eu preciso inverter e trabalhar eles em meia, que nem aqui no início, para formar cordão. E os pontos centrais eu vou trabalhar em tricô pelo lado avesso, que é para formar o meu jersey. Porque agora é uma repetição daquele outro lado de lá, e nós vamos ali ter o cuidado, ó, invertemos aqui para se transformar cordão. Pronto. E agora é só a gente dar continuidade da mesma forma que aqui, ó. Aqui nós trabalhamos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cordões. 15 cordões. Então, eu vou marcar aqui, porque na verdade ali não formou um cordão, mas não formou um cordão porque a disposição do ponto era em ponto meio. Aí eu não tenho aqui, eu vou botar só um alfinete aqui para vocês entenderem, ó. Então, eu já estou no segundo cordãozinho aqui, ó, 1, 2, e aqui eu vou ter só um, porque essa carreira aqui, a disposição dela era em meia, então por isso ela não formou cordão, né? Ela só formou o cordão quando a gente retornou aqui. Por isso que a gente considera que a gente está onde? No segundo cordão. Aqui teria que ter um, então, segundo cordão. E eu tenho que fazer 15 cordões para começar a fazer as diminuições aqui deste lado. Então, eu vou fazer e eu vou retornar para mostrar. Porque me chamou a atenção que uma amiga fez um comentário, até pediu um vídeo sobre meias, que ela tem alguma dificuldade de quando, né, tem a questão dos dois lados. Então, eu vou fazer a diminuição aqui desse lado para não ficar dúvidas também na hora de inverter ali, certo? Então, aqui estão prontas as carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cordões, 30 carreiras. E aí, aqui do outro lado, nós começamos a fazer, eu falei, acho que diminuições, né, anteriormente, aumentos. Nós fizemos 10 aumentos aqui. Então, agora os aumentos serão deste lado aqui. Ó, se foi para cá o aumento, agora precisa ser para cá. Então, é só fazer o aumento agora pelo lado avesso. Ó, então, agora a gente trabalha normalmente aqui. E aqui passa o marcador e faz o aumento aqui. E aí, vamos trabalhar aqui normal.
carreira do direito. Trabalhamos normalmente, diferente do outro lado ali, que o aumento foi feito pelo direito, agora o aumento é feito pelo avesso, e aqui nós só temos que cuidar para não perder o pontinho, e sim trabalhar ele sem deixar furo, né? Porque se a gente pegar a laçada invertida, a gente cria ali um buraquinho. Então, agora eu já criei o meu primeiro aumento aqui, e os aumentos serão todos feitos pelo lado do avesso, somente aqui deste lado. Então, agora eu vou para o segundo aumento. Passo o marcador e crio aqui o segundo aumento. E assim nós vamos proceder até nós termos todos os 10 aumentos da mesma forma que o outro lado. Bom, então, agora aqui é uma repetição de como foi feito o outro lado, tá? A diferença só é que os aumentos ficaram ali pelaquele lado do avesso. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera que eu me nosei na linha. Ó. Então, aqui deste lado foi feito o aumento pelo direito, certo? Nós fizemos o aumento aqui. Agora, aqui, o aumento é feito pelo avesso aqui deste lado. É a única diferença nossa aqui, tá? Deste lado para este lado. E aí, nós já estamos aqui com 2 aumentos. Então, a gente precisa de mais 8. Assim, nós vamos ficar aqui da mesma forma que aqui. Aí, depois dos aumentos, aí, então, é só fazer aquela divisória, né, com a questão do motivo desenho aqui e dar continuidade da mesma forma aqui do outro lado, e depois a separação dos pontos lá embaixo da mesma forma. Provavelmente vai ter que aumentar um pontinho do outro lado também. E aí, então, agora, quando eu retornar, eu retorno para nós costurarmos a peça e finalizar. Bem, eu já voltei aqui com a peça concluída e costurada, porque eu tinha falado, né, que eu voltaria para mostrar as costuras e a conclusão. Só que aí depois eu me dei conta de que não é necessário, porque eu já mostrei a costura em outros vídeos. Vou deixar linkado aqui nos cards um desses vídeos que eu mostrei como é que faz essa costura. E eu acho que então ia ficar muito repetitivo. Eu só fiz o seguinte, eu peguei a peça e acertei o babado, né, que é aqui a última conclusão do trabalho, com a parte de trás. Então, eu acertei aqui e fui alfinetando a parte lateral até eu deixar aqui uma quantidade boa para uma cava. Deixa eu ver aqui quantos centímetros eu deixei para vocês terem uma noção. Aqui ficou 12 centímetros, ó, de 12 a 13 centímetros na questão de abertura, 13 centímetros, ó, para abertura da cava, tá? E aí, eu concluí aqui a costura pelo lado direito, foi aquela costura que eu vim fazendo, né, assim, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e fui fazendo a união das laterais. Fiz a mesma coisa aqui, certo? Eu fiz, então, a costura pelo lado direito do trabalho e não pelo lado avesso. Bem, o que eu esqueci de comentar, porque como eu fiz um cruzamento assim, eu me esqueci de comentar que tinha que criar as casas para botão, mas eu também não vi problemas e resolvi explicar aqui no final e não retornar na hora que eu estava fazendo.
Quando foi que eu fiz a casa para botão aqui, ó? Quando eu finalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furinhos, né? 7 carreiras aqui. Quando eu fui fazer a 8ª carreira, porque eu estava assim, ó. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu fui fazer a carreira onde eu ia fazer a laçada do 8º furo, eu criei aqui um buraquinho para fazer aqui uma casa de botão. Eu fiz aqui 3 pontos em meia, uma laçada, 2 juntos e 2 pontos. Assim eu criei esse buraquinho aqui. E aí depois eu fui trabalhando e criei a outra casa aqui na última carreira onde teria o buraquinho, né? Aonde eu iria fazer aqui, que são 15 repetições, na 15ª carreira de buraquinho eu criei a última casinha para botão, que nesse caso aqui são só 2 casas. E aí, como é que você faz? Você coloca a sua peça em cima de uma bancada, né, em cima de uma mesa. Você vai ajustar a sua peça toda e vai medir com o outro lado onde você tem que colocar o botão, né? Onde é que vai ficar a disposição do botão aqui. Porque tudo vai depender da questão de ajuste da sua peça, tá? Então, eu fiz isso, eu fui ajustando e aí eu marquei que eu teria que fazer aqui, no caso, colocar o botão ali e neste caso, aqui. E assim eu concluí todo este trabalho. É claro que ele está aqui, né? Ele não foi... eu ainda não estiquei essa peça de forma que ela fique bem direitinha, tá? Eu recém concluí ela, então ela está aqui no formato original. Então, nós temos que, né, ir ajeitando toda a peça. E assim nós concluímos este trabalho. Eu chamei de colete barra vestido, né? Porque ele fica uma espécie de vestidinho. Como eu disse no início do vídeo, ele pode servir aqui de sobreleg. Eu acho que fica muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse trabalho comigo. Deixem um like, um comentário, um enorme beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!